você hoje o final do curso Fé, a lição número 7. Eu vim para trazer para você hoje esse ensinamento, e essa palavra de hoje está muito gostosa, mas muito boa mesmo. Deus vai falar forte ao seu coração. Então você que está aqui na igreja, todos já têm o curso Fé, pessoal? Quem já tem o curso Fé, levanta a mão aí. Essa primeira parte já foi toda, vira, a primeira folha já foi. O verso praticamente já foi todo também. Lá embaixo está esse senhor raposinha, viu ali? Quem é que localizou ali os raposinhas lá embaixo no verso da primeira folha, viu? No verso da primeira folha. Então a primeira folha, no verso dela, lá embaixo está escrito raposinha. Aí abaixo dos raposinhas que fazem mal às vinhas, Cantares 2,15, a gente vai começar dali hoje, ó. Outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para, aí vira a folha, beleza, assim, todo mundo localizado, ó, que bonito, tentando roubar, matar e destruir as nossas vidas. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará tentando nos destruir. Então vamos meditar aqui. Pessoal, não é porque eu me batizei nas águas, não é porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que o diabo vai desaparecer da minha vida. Não é assim. Se você for pegar alguns versículos bíblicos que eu vou te mostrar agora, por exemplo, João capítulo 16, versículo 33, vamos lá. Jesus ele fala assim, ó, isso aí não está na apostila, tá pessoal, só está aqui na pregação, depois eu volto para a apostila. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, diz a Bíblia Sagrada. E olha só, no mundo tereis aflições. O que Jesus ele quis dizer com isso aqui? Que tem momentos na nossa jornada aqui na terra, momentos de aflição, de luta, de dificuldade, que a gente só vai ter paz com aquilo que Jesus fala. Se você não tiver com aquilo que Jesus fala, você não vai ter paz. Mas tem outro sentimento, outra sensação que ele fala que nós devemos ter também, ó. Tenho-vos dito isso para que me tenhais paz, no mundo tereis aflições. E olha só, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis da gente encontrar. O que, pastor? Bom ânimo em dia de luta. Geralmente o que acontece no dia de luta? Você tem ânimo ou desânimo? Desânimo. Você que é uma pessoa que se abate, você fica chateado, você fica enfim, você fica borocochô, você fica estranho. E Jesus está falando que quando uma pessoa se apresenta com ânimo naquele dia de luta, naquele dia de dificuldade, ela está conseguindo resistir aquele dia. Então o que vai destruir a pessoa, ó, lê comigo o versículo devagarinho que você vai entender bem, ó. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então olha só, o que vai te destruir, o que vai te derrotar, e não vai acontecer isso em nome de Jesus, não é a luta, mas é a falta de ânimo. É só isso que pode te destruir. Então vamos dizer que você está tendo uma aflição dentro de casa, uma aflição no corpo, sei lá, você está passando uma luta. Você tem que tomar cuidado para não desanimar, porque se você tiver bom ânimo, você vence o mundo. Agora, as aflições nós já temos, ó. No mundo, fala comigo essa palavra, tereis. Então no mundo o que a gente vai ter? Aflições. O que a gente não tem? Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Então o que a gente tem que procurar é o ânimo, porque a luta a gente vai ter. Tereis aflições, a gente tem que procurar ter bom ânimo. Eu sei que é uma das maiores dificuldades do ser humano, é essa, é encontrar ânimo, se animar no meio de uma doença, se animar no meio de um ataque, se animar no meio de um ataque familiar, de um problema financeiro e assim por diante. Essa é a nossa maior luta que nós temos. Mas quando você consegue resistir o diabo. Mas não é só Jesus que fala isso. Se você for ver agora, o apóstolo Tiago fala também a mesma coisa. Olha que Tiago fala, Tiago 1:2: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Isso aqui, irmão, que matéria difícil. Você se alegrar, mas se alegrar mesmo quando você passar por várias tentações, ataques das trevas, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então Jesus diz, tende bom ânimo. O apóstolo Tiago diz, tende grande gozo. Irmão, você está notando que esses, eu não vou nem falar a palavra sentimento, mas é um sentimento. Esse sentimento de ânimo, esse sentimento de alegria é o que vai trazer para você a vitória. Você vê, ó. Então Jesus falou, tem de bom ânimo. O apóstolo Tiago falou, tem de grande gozo. E sabe o que o apóstolo Pedro falou? 1 de Pedro 4,12.
Vamos lá, olha o Pedro falando aqui, o apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Que de vez em quando a gente estranha, eu sou de Jesus, por que isso está me acontecendo? Como se uma pessoa que é de Jesus não fosse atacada, né? Como se uma pessoa que é de Deus não fosse passar por luta. Então não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Mas, o que diz aí, pessoal? Alegrai-vos. Não é fácil. Então vamos de novo comigo. Jesus, ele disse: tem de bom ânimo. O apóstolo Tiago disse: tem de grande gozo. E o apóstolo Pedro disse: mas alegrai-vos. Quando você consegue ter essa alegria, você consegue ter esse ânimo, quando você consegue ter isso, você consegue resistir o inimigo, você consegue resistir a situação, você consegue vencer, você consegue ser abençoado. Mas de vez em quando a gente não consegue, a gente se abate, e quando a gente se abate, a gente não vence. Aí o missionário fala mais agora no estudo. Pegou entendimento aqui, pessoal? Então não é porque eu sou de Jesus que eu não vou ser atacado. E quando eu e você nós formos atacados por qualquer tipo de tentação, nós precisamos ter essas características que Jesus falou do ânimo, que o apóstolo Tiago falou do grande gozo, e que o Pedro falou: alegrai-vos, tá? Aí o missionário diz mais assim, ó: resistir ao diabo é simples. Claro que quem está escrevendo isso aqui é o missionário, né? Glória a Deus por isso, pessoal. Porque na hora do vamos ver, claro que é simples, mas na hora do vamos ver, muitas vezes a gente esquece até esse tipo de pregação de hoje, tá? Ao resistir o diabo é simples. Olha só, basta que todo ataque, quer seja sintoma de doença, pensamento negativo, desejo de cometer algum pecado, tudo isto são tentações. Você destemidamente não aceite, repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia da sua vida. Num ataque de doença, o que mais é atacado, pastor? O corpo? Não, a mente. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é extremamente atacada. Uma tentação de um pensamento negativo é a mente. Um desejo de fazer alguma coisa errada, onde é que é, pessoal? É na mente. Então você vê, um pastor Jaime, ele fala isso com frequências nas reuniões que ele prega. Ele fala assim, que quando você está comendo qualquer tipo de alimento, você está comendo, e está tudo bem, o alimento está tudo muito gostoso, está maravilhoso. Daqui a pouco você colocou uma coisa, você sentiu que está estragado na boca. O que você faz automaticamente? Você gosta para fora, você joga para fora o alimento. Você não fica ali mastigando, que gosto de estragado, de que é? Não, você automaticamente você joga para fora. A mesma coisa teria que ser qualquer pensamento. Você está tendo pensamento bom? Diga aleluia. Deixa, mas quando você detectou, você notou que começou a passar uns pensamentos estranhos fora da palavra, na hora você tinha que jogar para fora, resistir, você tinha que tocar fora aquilo ali. Por isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, vem comigo agora que não está na apostila, está aqui na Bíblia, 2 Coríntios 10, 3, põe para eles na tela, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, porque andando na carne, o que é andar na carne? Andar pelos teus 5 sentidos. Você chegou hoje aqui na igreja, você colocou a mão na cadeira para sentar. Você veio aqui enxergando o nome do teu bairro no ônibus. Você ouviu o carro buzinando, bip, bip. Então você vive andando na carne. Mas a Bíblia diz, mas não militamos segundo a carne. Então quando chega o dia de militar é lutar, guerrear. Quando chega o dia da guerra, você não pode fazer isso. Você não pode viver por aquilo que você vive naturalmente. Porque, diga comigo, é a nossa carne que manda informação. Então o que manda informação para nós é a nossa carne. E a nossa carne começa a mandar informação. E essas informações que o apóstolo Paulo fala no versículo 4 são sérias. Porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Então você não vai vencer esse negócio com revólver, corda, faca, nada disso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, escuta isso agora, para a destruição das fortalezas. O que eu tenho que destruir? Destruindo os... mais alto, destruindo os conselhos. Então quando você está doente, já vem aquele conselho na cabeça, vai morrer. Você está com aquele problema na tua casa, vai vir aquele conselho, larga. Você está com um problema financeiro,
já era, você não vai conseguir. Então toda vez que você começa a passar uma luta, vai começar a vir esses conselhos das trevas. E o que você tem que fazer? Você precisa, olha o que ele diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha como é que você vai vencer: levando cativo toda a tua mente, o teu entendimento, à obediência de Cristo. Ou seja, você tem que resistir esse pensamento. Você vai ter que, se você não resistir, no finalzinho do versículo 4 dá uma informação interessante. Diz assim, ó, para a destruição das... Se esse pensamento começar a aumentar, ele se torna uma fortaleza. Aí você não consegue parar de pensar mais nisso. Aí você começa a pensar somente naquilo ali. Aquela ideia formou, aquele desígnio foi formado na cabeça e acabou. Quem lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o que o apóstolo Pedro falou para Ananias e Safira? Por que deixaste esse desígnio? Como é que ele fala mesmo? Eu acho que é o versículo 4, se eu não me engano. Põe Atos 5, versículo 4. 5, põe o 5, quero ver. Não, é antes, é o 3. É o 3 mesmo. Ó, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Você vê, ó, formou uma... Encheu Satanás. Então uma coisa para encher, você vai derramando. Estou certo ou estou errado? O encher você vai colocando, daqui a pouco enche. Então assim, ó, por que Satanás encheu o teu coração? Atenção, para que mentistes ao Espírito Santo, retiveste parte do poder da verdade. Agora o 4, vai lá. Guardando não ficava para ti, vendido não estava o teu poder. Agora atenção, porque, olha a fortaleza formando aqui, ó. Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então você vê que as fortalezas, elas vão sendo formadas. Não é uma coisa que acontece assim, ó, tive um pensamento de desistir do casamento. Não, isso é uma coisa que já vem há muitos dias e você não resiste. Aquele pensamento, vou morrer com essa doença. Não, isso não vem de uma hora para outra, não. Isso é uma coisa que você tem que entender, que é uma coisa que vai sendo formado com o passar dos anos e do tempo. Se você não resiste e você não destrói isso aí começa a dominar você. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2 diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo. Não deixa a sua mente se adaptar ao que está acontecendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem uma tradução que fala renovação da vossa mente. Por que renovar? Quem já levou algum dia um carro na chapeação? Levanta a mão aí. O que você foi fazer? Você foi arrumar uma peça que estava estragada, batida, amassada. Isso você fez uma renovação, você renovou. Então a nossa mente, com os ataques das trevas, se estragam. Vai dizer que você nunca ficou estragado com alguma coisa que te aconteceu? Quem já passou por isso? De ficar pensando errado, pensando negativo, pensando em desistir, pensando em abandonar. Então você começou a querer se conformar com aquilo ali. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a situação, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer saber quem vai experimentar as coisas maravilhosas de Deus? Levanta a mão e te fala agora. Quem não aceita pensamento negativo. Se você não aceitar o pensamento negativo, você vai experimentar as coisas de Deus. Então olha para o pastor Mike, você nunca mais esquecer: renove esses teus pensamentos, trate de combatê-los. Trata de combater. O diabo vem com aquele pensamento no dia da doença. O diabo vem com aquele pensamento maldito no dia de uma situação ministerial, uma situação física, seja financeira. O diabo vem. Tem gente que não consegue nem dormir de noite. Estou certo ou estou errado? Tem coisa que te perturba tanto que você não consegue dormir. Tem coisa que perturba tanto você que você fica até meio perturbado durante o dia. E é tudo na mente, tudo na cabeça. Então é ali que você tem que resistir. É ali que você tem que levar cativo toda a tua mente à obediência de Cristo. Quer ver? Aí o missionário fala assim, mas resistir com o quê? Aí o missionário fala, que é gostoso. Você vai gostar agora, hein? Eu tenho umas revelações da palavra que Deus me deu hoje não, ontem, né? Que vai passar para você agora, ó. Não há melhor exemplo como deve se resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor lá no deserto, quando o diabo o tentou. O relato completo se encontra em Mateus 4, do versículo 1 a 11. Eu não vou pregar isso aqui para você, senão tudo a gente vai só dividir como o missionário dividiu aqui, ficou bem gostoso de entender. Então Jesus está num deserto, e aí diz assim no número 1, acharam o número 1 ali? Ó?
O número 1 diz assim, ó: o diabo se aproximou de Jesus e disse, vamos lá: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Vamos lá, fala devagar comigo, se tu és. Sabe o que significa isso? Incerteza. O diabo sempre vai tentar colocar uma incerteza em você, naquilo que você tem certeza. Jesus tinha ou não tinha certeza que era filho de Deus? Mas o que o diabo disse? Se tu és. Você está ou não está curado pelas feridas de Jesus? Quem está sarado pelas feridas de Jesus? Mas o diabo vai tentar colocar uma incerteza. Você é uma pessoa ou não é uma pessoa próspera e abençoada? Mas o diabo vai tentar colocar incerteza. O diabo sempre na nossa mente, em épocas difíceis, ele vai tentar colocar dúvidas dentro da gente. E outra, a tentação dele era essa, ó: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. O diabo sempre vai querer que você transforme uma situação difícil do teu jeito. E é coisa que você pode fazer. Olha bem para mim aqui, se não esquecer mais. Mas não vem de quem que não vem? Não vem de Deus. E o diabo vai te tentar nisso. Você está num deserto, você está numa luta, você está numa dificuldade muito grande, e o diabo vai tentar fazer você transformar alguma coisa para resolver o teu problema do teu jeito. Jesus podia ou não podia transformar as pedras em pães? Podia, mas Jesus não transforma. Jesus faz uma coisa que eu gosto muito. Versículo 4 diz assim, ó: e ele, porém, respondendo, é o que eu estou pregando hoje: se eu não responder um pensamento negativo, eu vou aceitar ele. Eu preciso responder ele. Eu preciso. Jesus, ele estava lá no deserto em carne e osso, ou ele estava em espírito? Não, Jesus estava em carne e osso, irmãos. Jesus estava em carne e osso ou em espírito no deserto? E o diabo? E o diabo é um espírito. Jesus estava falando com quem aqui? Com o espírito. Você tem que entender que Jesus estava em carne e osso, ele estava falando com o espírito. E você vai ter que falar com coisas que você não está enxergando, mas você fica escutando. E tem umas ideiazinhas que estão vindo na tua cabeça para você resolver essa situação, para você tomar posições que não vêm de Deus, não está vindo de Deus. E você está louco de vontade para transformar esse teu deserto. Você está louco de vontade para transformar isso aí do teu jeito. Não faz isso. Responda ao diabo. E ele diz assim, ó: e respondendo, porém, ele disse: não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Em outras palavras, eu prefiro morrer de fome, mas eu não vou sair da palavra de Deus. Então você vê que Jesus levou o entendimento dele cativo à obediência da palavra. A obediência. Jesus, ele destruiu o conselho. Destruiu ou não destruiu? Destruiu, porque Jesus não se deixou levar para aquilo que ele estava sentindo. Então Jesus resistiu o diabo. Só que o diabo, o pessoal não parou. A Bíblia diz agora no próximo versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa. E aqui tem uma revelação forte que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu vou te dar um entendimento da Bíblia agora, que eu disse: meu Deus, eu já li isso aqui 1000 vezes. Eu já li 1000 vezes. Irmão, eu nunca tinha entendido isso aqui. Irmão, você vai cair os butiá do bolso também, como diz lá o gaúcho. Olha o que diz: então o diabo transportou a cidade tão santa e colocou-o. Posição. Muitas vezes o diabo quer posicionar as pessoas. E colocou-o sobre o pináculo do templo, que é um lugar alto, e disse: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí o diabo diz: porque está escrito, o diabo fala, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Lê devagar comigo: para que nunca tropeces em pedra alguma. Você conseguiu entender isso aqui? O diabo colocou Jesus no lugar alto e disse: te joga daqui, porque está escrito na Bíblia que Deus vai te segurar quando você tropeçar. Pera lá. O diabo está falando desse versículo, né, do Salmo 91. Esse versículo do Salmo 91 fala de tropeçar ou se jogar? Está falando de se jogar ou de tropeçar? Tá, então, tipo, se eu tropeçar, Deus vai enviar os anjos dele. Mas se eu me jogar? Tá, aí que tá. O que o diabo está dizendo para ele? Lança-te. Eu quero que você se lance. Ou seja, o diabo quer muitas vezes lançar a gente numa distorção da Bíblia. E se você se lançar na distorção da Bíblia, você vai morrer. Porque se Jesus te joga lá em cima daquele pináculo, sobre esse versículo, Deus ia mandar anjo? Não. Por que ele não ia mandar anjo? Porque ele não tropeçou.
Você tem que tomar cuidado, que de vez em quando o diabo ele pode vir com esse negócio. Esses tempos atrás eu fiquei sabendo, achei até um negócio engraçado. O cara quase morreu, mas eu achei interessante. O rapaz, eu não sei se foi no Japão ou na Índia, ele pegou uma Bíblia Sagrada e ele pegou e pulou num zoológico. Ele pulou na jaula dos leões. Alguém ficou sabendo disso ou não? O cara pulou lá dentro. Aí o cara pulou com a Bíblia. O leão deu uma patada na Bíblia. Depois deu uma patada nele, abriu o braço dele assim de fora a fora, rasgou o braço. Aí o pessoal pegou aquele dardo tranquilizante, né? Pá, 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 pá. O leão parou, o leão lá, não mataram o leão, mas o leão parou, pronto, acabou. Depois você entra na internet para ver. Aí foram conversar com o cara. O que o cara foi pular na jaula do leão? Aí sabe o que o cara alegou? Ele queria ver se a Bíblia Sagrada era verdade quando Daniel caiu na cova dos leões. Não, pera lá, para e pensa. O Daniel caiu ou Daniel se jogou? Daniel caiu ou se jogou? Caiu. E o cara lá no Japão, na China, sei lá onde que ele caiu ou se jogou? É isso, você tem que tomar cuidado, irmão. De vez em quando você pega um texto fora de pretexto, fora de contexto, e você se lança. Aí Jesus chegou para o diabo e disse para o diabo no versículo 6, e Jesus respondeu de novo. Você vê que a gente tem que ficar respondendo, irmão. Você vê que não é uma brincadeirinha, não é uma brincadeirinha. A gente tem que ficar ali sempre respondendo aqueles pensamentos ruins na cabeça, quer ver? E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu. Ou seja, em outras palavras, como se o Senhor Jesus falasse assim, ó, eu não posso ficar me lançando para ver se a palavra é a verdade ou não. Isso é tentar Deus. Tá, vamos ver se a palavra de Deus é verdade. Eu vou pegar e vou enfiar a mão aqui, eu vou tomar um choque, mas Deus vai me segurar. Não vai, não vai nada. Tem coisa que você está fazendo consciente, mas aquilo que você fez sem dolo. Fala comigo devagar assim, ó, tropecei. De vez em quando a gente, Deus vai mandar o anjo e vai segurar. Agora, quando você se lança consciente, olha, que eu acho que não vai aparecer anjo não. E se não aparecer anjo, quando você pula do pináculo do templo, o que acontece? Se você não morrer, se esborracha no chão, né? No mínimo. Bom, e aí então você viu a primeira tentação, já expliquei. A segunda, quem quer ir para a terceira para você entender? Porque o que eu estou explicando você hoje é interessante. Aí diz assim, ó, novamente. Essa palavra novamente é boa de eu pregar para você. O diabo, pessoal, ele vai vir de novo. Ele vai ficar tentando martelar na tua cabeça, ele vai ficar tentando martelar os pensamentos. Então, nunca esqueça disso. Eu não estou querendo amaldiçoar ninguém, pelo amor de Deus, não me interprete errado. Tem essa pregação, vai para o YouTube, vai para a televisão e tudo mais. Mas o diabo vem novamente, tá, pessoal? O diabo, ele vem novamente. E muitas vezes não demora muito não, ele já vem de novo. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E olha o que o diabo disse para Jesus. E disse, tudo isso te darei, prostrado me adorares. Isso aqui é o diabo tentando Jesus, ele se render para conquistar alguma coisa. Irmão, nunca, irmão. Se você for precisar fazer alguma coisa errada, para você conquistar alguma coisa de fama, dinheiro, glória, não faz, irmão. Não faz, sério. Não faz. Não faz. Você sabe como é que eu imagino esse versículo? Vamos dizer que você está precisando muito de um tapete. Tapete, você quer tapete. Aí o diabo diz assim, eu tenho o tapete que você quer. Aí você diz, mas diabo, o que eu tenho que fazer? Só tem que me obedecer. Se você me obedecer, eu te dou esse tapete. Ai diabo, mas eu estou querendo muito esse tapete. Então te prostra, faz. Eu estou te mandando fazer uma coisa errada, não dá nada. Você faz esse negócio errado, eu te dou esse negócio. Então tá, diabo, o que eu tenho que fazer? Faz tal coisa. Aí a pessoa se prostra, se rende e faz. Aí a pessoa está lá feliz, o diabo dá o tapete ou não dá? Dá, e a pessoa está feliz em cima do tapete. O tapete é meu, o tapete é meu, o tapete é meu. O que ele faz com o tapete? Puxa com violência. E a pessoa prau. Então o diabo está tentando dar o tapete para Jesus que ele quer, ou que ele precisa. Porque Jesus já ele ia conseguir a glória e os reinos da terra. Jesus já ia conseguir. Mas o diabo veio oferecendo naquele deserto, naquela fome. E aí Jesus vem e fala. E aí Jesus diz, e disse-lhe Jesus, de novo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele. Ou seja, se eu tenho que fazer, o que é isso aqui no meu dedo, pessoal? Uma aliança que eu tenho com a minha esposa. Se você tem que fazer uma aliança, você só faz uma aliança com Deus. Não faça aliança com o inferno, não faça aliança com o diabo, faça aliança com Deus. Então a Bíblia diz ali claramente, eu só posso fazer aliança com Deus. Aí o diabo, ele foi embora. Irmão, olha para mim, essa tentação na tua mente não vai ser para sempre.
mas tem um período que ela vem mais forte, e vem novamente, e vem novamente, vem. Mas você fica firme, porque se você ficar firme, o diabo vai embora. Olha o 11, diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Duvido que você não queira que o sobrenatural apareça. Quem gostaria que os anjos e o sobrenatural aparecessem? É na sua mente que você vai estabelecer isso aqui na terra. Se você não aceitar esses conselhos, esses pensamentos negativos do diabo, os anjos vão vir e vão servir você, depois que você não deixar esse negócio entrar na tua cabeça. E aí o missionário finaliza agora, e eu vou finalizando. Gostaram da pregação, pessoal? Vamos finalizar e vamos orar, né? Aí diz assim, ó, nós estamos aqui, quem chegou depois, nós estamos na segunda folha, quase acabando ali, ó. Nós estamos no penúltimo parágrafo. Segunda folha, penúltimo parágrafo. Nestas 3 tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente a palavra de Deus. Ela é a única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações. Não temos de usar nada mais, só a palavra de Deus. Logicamente que o Senhor sabia orar, falar em línguas, e tinha um conhecimento de todas as coisas mais do que qualquer outro mortal. No entanto, usou a arma infalível. Aí o missionário faz uma pergunta para a gente hoje: você não vai querer usar outra, né? Não é verdade? Por que o missionário deixou isso aqui registrado para a gente? Para a gente aprender uma coisa. Pensa comigo, seja inteligente. Jesus não podia usar outro tipo de arma para vencer o diabo? Então Jesus desapareceu, e o diabo disse: aonde está Jesus? E Jesus pega o diabo pelo pescoço e tal. Ou Jesus então criou uma asa nas costas e saiu voando, e o diabo foi atrás. Mas você vê muitos duelos na Bíblia Sagrada, espirituais, de coisas estrondosas, mas nesse caso não. Nesse caso Jesus, ele usou aquilo que eu e você nós podemos usar, a Bíblia. Você vê, Jesus, ele podia ter vencido o diabo de outra maneira, mais grande, maior, bola de fogo, sei lá, irmão, um vento. Jesus caminhou sobre as águas, ele quebrou totalmente a lei, né, da gravidade. Jesus, ele transformou água em vinho, irmão, caramba, ele mudou matéria. Jesus mudou matéria. Então Jesus podia vencer de outra maneira, mas não. Ele escolheu vencer o diabo lutando contra os maus pensamentos, recitando a palavra, para dizer para mim e para você: você também pode vencer. Você também tem capacidade para vencer isso aí, como eu venci. E a Bíblia diz aqui em Efésios 6, no versículo 17, que fala de toda a armadura de Deus, fala de toda ela, mas no versículo 17 diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação. E vamos lá, pessoal, olha a matéria de hoje: e a espada que é a palavra de Deus. Então a espada, ela é um instrumento de ataque. A espada, tudo bem que eu já vi filmes épicos, por exemplo, né? Eu já vi filmes épicos que as pessoas se defendem com a espada, por exemplo. Mas não, a espada não foi feita para defender. A espada, ela foi feita para atacar. A espada foi feita para enfiar, né? E aí você vê em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E de novo compara com uma espada, ó, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então é isso que eu queria mostrar para você hoje, que a palavra de Deus, irmão, quando você recita ela, aparentemente parece que não tem efeito, mas você vai dando uma espadada aqui, daqui a pouco você dá outra espadada lá, daqui a pouco você dá mais uma espadada daqui. O que acontece com o adversário? Ele cai. Boa, irmão, arrebentou. O irmão falou tudo que eu queria falar. Cai. Você deu uma espadada na perna, daqui a pouco você deu uma espadada no peito. E olha, outra coisa, conforme a espadada que você dá, você pode até matar de vez, né? Matou na hora. Então conforme você recita uma palavra, prau, cai aquele ódio, cai aquele pensamento de morte, cai por terra. É uma palavra, acabou. Então por isso que a gente tem que ficar ligado. Vem um pensamento errado, recita a palavra na espada do Espírito, vai cravar no demônio, irmão. Que a gente só fica se defendendo. Não tem que se defender, a gente tem que atacar. Como é que eu ataco? Respondendo. E agora, para acabar, eu vou fazer a oração, os últimos 2 parágrafos, né? Não creia em nada que o diabo esteja lhe mostrando.
ele é um derrotado. Agora eu gostei disso aqui que esse missionário falou, isso que é legal. A carreira dele está aproximando-se do fim. No princípio ele foi expulso do céu. Quem lembra que ele foi expulso do céu? Segundo, durante a grande tribulação será lançado da esfera celestial da terra. Pronto, já perdeu de novo. Durante o milênio será aprisionado no abismo. Depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Meu irmão, o diabo, em todos os momentos que a Bíblia relata sobre ele está sempre perdendo, irmão. Ele está sempre perdendo, sempre. Foi expulso, depois ele vai ser lançado para fora da esfera da terra, depois ele vai ser aprisionado e por fim vai ser lançado no lago de fogo. Meu irmão, ele não vai ganhar da gente, irmão. Ele não pode ganhar da gente, não pode. A gente tem que estar aqui recitando. Só que o nosso problema, como eu disse, é a gente ficar ligado na palavra. Tem que ficar ligado, orando, buscando a Deus. E o último, né? E quanto a nós, qual será o nosso futuro? E agora eu vou orar. Então o rei aos que estiverem à sua direita dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o destino do diabo é ser um derrotado, e o meu destino, o seu destino é receber tudo que se diz respeito ao reino de Deus aqui na terra. Prosperidade tem no reino de Deus ou não tem? Libertação tem ou não tem? Cura tem ou não tem? Salvação. Então tudo que se diz respeito ao reino de Deus aqui na terra, você vai receber. Diga: já está preparado. Já está preparado. A gente certamente é mais que vencedor e é abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode ao nosso Deus. Bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pessoal, Deus abençoe o pessoal que está em casa em nome de Jesus.